senhor, por favor. Somos interpretados. Vai direto do sistema. Não vai para o microfone. Boa noite a todos. Vamos começar. Hoje nós começamos a falar sobre mediunidade propriamente, né? Até então foi uma introdução aos princípios da doutrina, falamos a história também do ser humano desde 100 mil anos atrás, para entendermos o desenvolvimento, né, da mediunidade nesses anos todos. Mas agora começamos a parte mediúnica mesmo. Até usem o chat para perguntar, para participarem, que é muito importante. Tanto é que eu coloquei que hoje vamos ver dois assuntos, conceito de mediunidade e ciclos da mediunidade, mas conforme as perguntas, conforme a colocação dos participantes, isso pode mudar um pouquinho, mas não tem problema, a gente vai dando o curso à medida que o tempo for permitindo. Está quase dando 8 horas, né? Vamos esperar dar 8 horas em ponto. Deu. Então convido a todos a serenarem os pensamentos. Vamos distanciar da correria do dia a dia, mesmo que estejamos de quarentena em casa. Mas agora nos voltamos aqui para os estudos sérios da doutrina espírita. E pedimos a Deus, nosso Pai Maior, nos abençoe com a presença dos bons espíritos, a nos inspirar, a proteger todos os lares que estão participando, para que tenhamos um estudo agradável e de muita utilidade para todos nós. Em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, nosso Mestre, iniciamos então mais um trabalho aqui no Facebook do Herculano Pires. Que assim seja. O homem é um ser espiritual revestido de corpo carnal.
Então, para começarmos a falar sobre mediunidade, esse é um aspecto importante. Por mais que estejamos no mundo material, que percebamos as coisas mais materialmente, nós não somos matéria, nós somos espíritos. O ser espiritual possui um corpo aqui chamado de perispírito, por analogia com o perisperma das sementes. Esse corpo se constitui de energias espirituais e energias materiais. Então, o espírito, que é totalmente diferente da matéria, para ele ter acesso à matéria, ele precisa de um corpo espiritual. E esse corpo permite que faça esse intercâmbio porque ele tem qualidades espirituais. De todas as matérias que existem no universo, a que forma o perispírito é a mais sutil. E o perispírito, como nós já falamos nos princípios da doutrina espírita, é a chave da mediunidade, porque os espíritos desencarnados, nós vamos ver, também têm o perispírito. É o elo, então, que liga o espírito ao corpo. Todas as funções mentais e psíquicas do corpo são produzidas, mantidas e dirigidas pelo perispírito, que é a fonte da vida. Então, o perispírito é a fonte do corpo material, ele tem também o fluido vital, né, que é a fonte da vida, e tudo manifesta no corpo material a partir do nosso espírito. Então, nós somos a essência do ser, mas o corpo, ele reflete as qualidades do espírito. No fenômeno da morte, o perispírito se desliga progressivamente do corpo material e esse se transforma em cadáver. O espírito liberto passa a viver no plano espiritual, que se constitui de matéria em estado rarefeito. Um dado interessante é que tudo no universo, fora o espírito e Deus, é matéria. Então, o mundo que chamamos espiritual, que é onde vamos quando desencarnamos, também é material, só que de uma matéria mais rarefeita, né? Esse mundo, então, o mundo espiritual, semimaterial, tem várias hipóstases, sendo que a mais inferior só existe com o plano material, interpenetrado com ele. Por isso os espíritos convivem conosco no mesmo espaço cósmico, ocupado pelo planeta. Eu até coloquei uma foto ilustrativa aqui do filme Nosso Lar, que mostra aqui o planeta Terra e nosso lar mais acima. Então é como se depois da crosta terrestre tivesse várias camadas de cidades espirituais. É lógico, como a gente já leu em Nosso Lar, que existem as zonas inferiores, né? Que é entre a crosta terrena e a próxima camada de cidades espirituais. Embora nosso lar seja nosso sonho de consumo, né, quando nós desencarnarmos, todo mundo quer ter um flat lá em nosso lar quando desencarnar, nosso lar fica nas primeiras camadas logo após a crosta terrestre, né? Então diz que existem cidades muito mais elevadas nas camadas superiores do planeta. E lá os espíritos, né, eles têm em comum conosco o corpo espiritual. Assim os espíritos influem sobre nós e nós sobre eles. Não podemos percebê-los pelos sentidos físicos, mas podemos vê-los e ouvi-los pelo espírito, embora tenhamos a impressão de percebê-los pelos sentidos. Então, embora aqui na matéria nós nos comuniquemos através do sensório material, que seria a fala, que seria os gestos, né? Existe essa faculdade que nós estamos estudando agora, que é a mediunidade, que é uma faculdade que nos permite entrar em contato com outras pessoas, além do sensório material. Então, em comum com os espíritos desencarnados, podemos conversar com eles, porque tem o perispírito, e podemos usar a mediunidade também para conversar com as pessoas encarnadas. Então dá para conversar pelo pensamento, né, através dessa faculdade, com encarnados também. Não estamos fundidos no corpo material, mas ligados a ele por energias vitais,
que nos permitem afastar do corpo material com mais frequência do que supomos. O Marcelo fez um comentário sobre o nosso lar. Vamos ver o comentário do Kardec, não, do Marcelo. Sabe que o Marcelo é o Kardec encarnado ou Marcelo? A Eunice está presente também, seja bem-vinda, né? Na verdade, em cima do da Eunice. Nosso lar está no umbral aqui. Aí. Nosso lar está no umbral leve. Do nível do nosso lar. Sim, eu não lembro desse aspecto, né? Mas até naquela foto que nós vimos, aparece nosso lar logo em seguida o umbral. Realmente acho que está tudo ligado ali, né? O Demir falou agora, calcula o mais pesado. Exatamente. Muito bem. Então, não estamos fundidos no corpo material, mas ligados a ele por energias vitais que nos permitem afastar do corpo material com mais frequência do que supomos. Kardec ele dizia que o espírito, né, quando ele está encarnado, ele não fica dentro de uma gaiola como um pássaro preso. Então, embora nós estejamos no corpo material, existem momentos de desprendimento. Então isso é a mediunidade. Então estamos no mundo material, com um corpo material, mas nós conseguimos nos desprender desse corpo e nos comunicar além da matéria densa. Nesses momentos de desprendimento, podemos ver os espíritos e comunicarmos com eles. A mente é um centro espiritual de controle e comunicação, que se manifesta através do cérebro. Uma coisa comum que acontece com todo mundo, porque até essa imagem aqui, né, reflete bem, a pessoa lá encarnada está morrendo e o espírito está se libertando, né, consciente, olhando para o corpo e com o perispírito. Então esse corpo aqui mais translúcido seria o perispírito. Além do ser espiritual que somos, existe em nós o ser do corpo, que rege a nossa vida vegetativa e conserva os instintos da espécie enquanto vive. Em resumo, né? Nossa ligação com os espíritos é, portanto, natural e normal. Então, para muitas pessoas, a questão da mediunidade é um tabu, seria uma coisa excepcional, de outro mundo, né? Mas, na verdade, a mediunidade é algo natural. Então, naturalmente, nós somos um espírito encarnado, que temos um corpo espiritual, e a relação com o plano espiritual, ou a relação através do pensamento, é uma coisa natural na nossa vida. A Daniele colocou ali que ela tem uma projeção astral desde criança, que foi difícil de entender quando era criança, só entendi depois de adulta. Sim. Projeção astral seria o desprendimento do corpo físico, né? Então, quando você dorme, apenas o corpo dorme, o espírito sai. A questão é que nem todo mundo lembra. Então, por exemplo, tem pessoa que fala assim, eu sonhei, mas não lembro. Isso não existe. O sonho é exatamente quando você lembra. No caso, se você não lembra, tecnicamente seria o certo você falar, eu dormi, mas não fui para lugar nenhum. Não lembro o que eu fiz no plano espiritual. Então, se você fala, eu sonhei, o sonho já é uma lembrança. E existem graus dessa consciência do que você faz em espírito. Então, tem... eu esqueci os graus, né? Mas seria o teu sonambulismo e outros graus também. Camilo Flammarion, por exemplo, que era o melhor médium considerado por Allan Kardec, ele conseguia sair do corpo conscientemente e visitar até outras galáxias, né? Então era um grau de consciência enorme. Então isso que nós lemos aqui está no livro de Herculano Pires, né? O Espírito e o Tempo. Vamos falar sobre o conceito de mediunidade. Então, médium quer dizer medianeiro, intermediário. Mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos, além do sensório material. Então, normalmente, nos comunicamos materialmente. Mas a mediunidade seria uma comunicação através dos sentidos espirituais.
No caso aqui, o médium ele é necessário porque nem todo mundo tem essa facilidade, né, ostensiva de conversar com os espíritos, e o médium seria o intermediário. É como se ele fosse um intérprete, né? Quando existem uma pessoa que fala 2 idiomas, por exemplo, e outra não fala, o que fala 2 idiomas escuta o outro idioma e fala para outra que não sabe. Então o médium é assim, ele que tem essa facilidade de entrar em contato com o mundo espiritual, ele conversa com o plano material, né? Porque ele tem acesso aos 2 mundos. Então, como nós já comentamos, não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. A mediunidade pertence ao campo da comunicação. Então, para desenvolver a mediunidade, você não precisa de práticas materiais e ritualísticas. Ela se desenvolve naturalmente. O que acontece, nós vamos ver, é que se você tiver um acompanhamento de pessoas que conhecem a mediunidade, né, e principalmente se você tiver a ajuda dos bons espíritos, ela vai se desenvolver melhor. Mas mesmo que você não vá a lugar nenhum, se você tem a mediunidade mais ostensiva, chega um momento que ela aflora. Até nós vamos ver agora os ciclos da mediunidade. Então chega uma hora que você começa a perceber a espiritualidade. Quer vá no centro espírita, quer tente o desenvolvimento ou não. É uma coisa natural. Assim como você tem todas as faculdades humanas, como a visão, a audição, e elas naturalmente se desenvolvem com o corpo, também é a mediunidade. Chega uma hora, ela aflora. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com as suas vibrações psíquicas e afetivas, da mesma forma que a inteligência e as demais faculdades humanas. A mediunidade se desenvolve no processo de relação. Nas obras psicografadas, principalmente Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, tem aquele Missionários da Luz, fala bastante também, existe alguma coisa de material para o desenvolvimento da mediunidade também. André fez uma pergunta boa. Grupo de estudo em casa que fazem trabalho mediúnico seria indicado ou somente no centro? Nós vamos falar isso aqui. Então você pode fazer o evangelho no lar, você pode até dar comunicação mediúnica em casa. Nós vamos ver isso aqui nos slides hoje ainda. Então, o que eu estou dizendo? Então, a mediunidade ela tem alguma coisa de material no nosso organismo. Então, se você veio para ser um médium ostensivo, vai chegar uma hora que ela vai aflorar. No caso aí, ela se desenvolve pelo processo de relação. Então, quanto mais você usar a mediunidade, aprender a se desprender do seu corpo, né, fazer exercícios, ela vai aflorar. Mas se não tiver a predisposição orgânica, você não vai conseguir. Então, por exemplo, se você não veio para ser psicógrafo, e aí você vai fazer exercícios, né, algum exercício material lá para desenvolver a psicografia. Quando você vai desenvolver? Nunca. Então, se você não tem a predisposição orgânica, você nunca vai desenvolver psicografia, nem evidência e nem outra faculdade mais ostensiva. Mas ao mesmo tempo, se você vem com a faculdade, mesmo que você não queira, chega uma hora o organismo aflora, né, a faculdade, e você vai começar a ver os espíritos, você vai começar a psicografar, né, no caso às vezes alguma carta que você escrever ou um livro que você escrever, muitas vezes não é você que está escrevendo, é um espírito. A Daniela está dizendo, uma vez me disseram que quanto maior a mediunidade da pessoa, mais dívidas kármicas elas têm. É verdade? Não. Nem sempre a mediunidade é para você resgatar o passado. Então tem pessoas que têm a mediunidade para se desenvolver. Então existem pessoas que programam a mediunidade na existência para resgatar algum passado culposo, e existem casos que a pessoa vem com a faculdade para fazer o bem, para se desenvolver, né?
Mas mesmo que você seja para resgatar, não vejamos a mediunidade como uma coisa ruim, né? Tudo é para o nosso bem. E vamos ver então os ciclos da mediunidade. Então, cada momento da nossa vida material, a mediunidade se manifesta de uma maneira. Vamos ver na infância primeiro, né? Do 0 aos 7 anos. Geralmente o seu desenvolvimento da mediunidade é cíclico, ou seja, processa-se por etapas sucessivas em forma de espiral. As crianças a possuem, por assim dizer, a flor da pele, mas resguardada pela influência benéfica e controladora dos espíritos protetores, que as religiões chamam de anjos da guarda. Na verdade, como as crianças antes dos 7 anos estão se adaptando ainda à existência, diz que o próprio corpo físico ele demora para se completar todas as células e assim por diante. Então pode-se dizer que o espírito encarnado até os 7 anos ele está mais para lá do que para cá, posso dizer assim. Então ele se desprender do corpo físico e perceber o plano espiritual é uma coisa natural. Até vamos ver o último ciclo da mediunidade também, que é na fase da pessoa mais idosa, né, na melhor idade. É mais ou menos a mesma coisa. Então, se a criança está mais perto do mundo espiritual do que quem está no meio da existência, quando você passa dos 60, 70 anos, você já está perto de voltar. Então, você começa a se desprender mais da matéria física, né? O seu corpo começa a se debilitar mais, e isso facilita o intercâmbio mediúnico. Então muitas pessoas na fase madura, né, começam a ter faculdades que ela não teve durante a vida toda. Nessa fase infantil, as manifestações mediúnicas são mais de caráter anímico. A criança projeta sua alma nas coisas e nos seres que a rodeiam. Recebe as intuições orientadoras dos seus protetores. Às vezes vêm e denunciam a presença de espíritos, e não raro transmitem avisos e recados dos espíritos aos familiares, de maneira positiva e direta, ou de maneira simbólica e indireta. Nós vemos em vários livros, quando os espíritos, os bons espíritos, querem conversar com os pais, por exemplo, né? E se tiver uma criança no ambiente, às vezes ele usa a criança. Então, a criança então é um médium natural, que muitas vezes os espíritos usam. Até a gente vê um caso desse no livro Missionários da Luz, onde tem o capítulo sobre reencarnação, capítulo 13, né, do Segismundo, e o pai não queria aceitar o espírito para reencarnar. Aí o bom espírito que foi lá para ajudar, ele usa a criança para sensibilizar o pai. Então o pai estava muito apegado aos problemas de trabalho, não estava conversando, estava muito sério, né? E aí uma menininha, acho que 2, 3 aninhos, começa a perguntar as coisas para a mãe, né, em relação ao pai, e isso o sensibiliza e o prepara para mais à noite conversar com o espírito que ia reencarnar. Muito interessante os espíritos usarem as crianças. Quando passam dos 7 ou 8 anos, integram-se melhor no condicionamento da vida terrena, desligando-se progressivamente das relações espirituais e dando mais importância às relações humanas. O espírito se ajusta no seu escafandro para enfrentar os problemas do mundo. Então, passado a primeira infância, o espírito tem o seu corpo mais desenvolvido e aí ele está totalmente encarnado. E, de um certo modo, ele se distancia um pouco do plano espiritual. É geralmente na adolescência, a partir dos 12 ou 13 anos, que se inicia o segundo ciclo. No primeiro ciclo, só se deve intervir no processo mediúnico com preces e passes, para abrandar as excitações naturais da criança, quase sempre carregadas de reminiscências estranhas do passado carnal ou espiritual. Aqui a Renata falou, né, que o filho dela, com 6 anos, ela fala do seu filho, né, que cantou uma música aqui, e ele falou que foi o avô
que tinha ensinado, né? Muito interessante. Eu tenho um cliente de 5 aninhos e eu sou apaixonado por ele, chama Pedro, exatamente por essa questão aí de lembranças do passado, de mediunidade. Um dia ele chegou para mim, me abraçou e falou assim: tio, você é meu amigo de outras vidas. Ele falou isso diretamente para mim. Então, quer dizer, o carinho que eu tenho por ele, realmente, até pela avó dele também, certamente é uma ligação do passado. Só que a avó dele não tinha essa percepção espiritual, mas ele teve. Na primeira vez que ele me viu, ele já falou que eu era amigo dele de outras vidas, né? Então, realmente, as crianças, elas têm essa sensibilidade. Na adolescência, o seu corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas. É tempo de encaminhá-las com informações mais precisas sobre o problema mediúnico. Não se deve tentar o seu desenvolvimento em sessões, a não ser que se trate de um caso obsessivo. Então, no centro espírita, tem a evangelização. E quando chega nessa idade aí, a partir dos 12, começa a mocidade. Então, se o seu filho tiver alguns fenômenos de mediunidade e estiver num centro espírita, ele terá toda a orientação, né, técnica, teórica, sobre o assunto. Mas é interessante, aqui Herculano Pires falando, que ele diz que se for um caso de obsessão, aí o adolescente poderia ser levado no trabalho para fazer um trabalho de desobsessão com ele, né? O passe, a prece, as reuniões para estudo doutrinário são os meios de auxiliar o processo sem forçá-lo, dando-lhe a orientação necessária. Certos adolescentes integram-se rápida e naturalmente na nova situação e se preparam a sério para a atividade mediúnica. Outros rejeitam a mediunidade e procuram voltar-se apenas para os sonhos juvenis. Então, o que acontece é que quem vem com a mediunidade mais ostensiva, chega uma hora que vai aflorar. E muitas vezes aflora nessa fase. Então, 12, 13 anos, começam os fenômenos mediúnicos. Nós vamos ver Herculano falando, e depois o próprio Allan Kardec, que o que devemos fazer? Então, você não deve forçar o desenvolvimento mediúnico. Então, quer dizer, se tiver os fenômenos acontecendo, você não vai levar o adolescente ali para um trabalho mediúnico, né? Mas é uma realidade. Então, em muitos casos, acontece isso. Eu, na minha casa, a Priscila deve estar assistindo, ela começou com uns 12, 13 anos. A minha sobrinha Aline, que deve estar assistindo também começou com 12, 13 anos. Eu tenho a minha neta, que começou com quantos anos? 11 anos? 12 anos? 12 anos. Aí, o que eu, que tenho muita prática no trabalho mediúnico, eu levava eles para o trabalho mediúnico para dar uma comunicação. A Priscila e a Aline, que eu lembro, na época tinha a mocidade junto, na hora do trabalho mediúnico. Então, o que eu fazia? Eu dei toda a teoria para elas sobre mediunidade e, com muita atenção, deixava elas dar uma comunicação apenas. Então, o trabalho começava. No caso lá, o trabalho tinha comunicações simultâneas, né? Então eu podia dar uma assistência mais direta para elas, né? Que não tinham prática, mas tinham os fenômenos acontecendo. E então elas davam uma comunicação e depois já ia para a mocidade. Mas por que eu tomei essa atitude? Porque as duas, chegou um momento, começaram a não dormir de noite. Porque se você tem os fenômenos mediúnicos no adolescente acontecendo e não dá problema nenhum, você não vai levar para o trabalho mediúnico, né? Ou, como vamos ver para frente aqui, fazer alguma coisa em casa, né? No Evangelho. Mas e se o adolescente começar a não dormir? Então, tanto a Priscila como a minha neta há pouco tempo, chegou um momento que você fazia prece, você fazia Evangelho e simplesmente elas não dormiam. Então, passava a noite em claro, começou a atrapalhar na escola, começou a trabalhar fisicamente. E aí, se você tiver um pequeno exercício num trabalho sério, né, de pessoas que conheçam, você vai iniciar ela na parte mediúnica e ela se acalma. A minha neta mesmo foi diferente da minha filha. Nós fizemos esse trabalho dela ajudar alguns espíritos, né, para conhecer
a parte mediúnica, ela fez esse trabalho e depois parou. Então ela voltou a dormir, voltou a se sentir bem, não tivemos mais necessidade, né? Então cada caso é um caso. Mas no geral, você não leva adolescente para o trabalho mediúnico. A hora das atividades lúdicas, então, é um momento que eles não estão para desenvolver mediunidade, até porque que uma coisa básica no trabalho mediúnico e que normalmente o adolescente não tem é a necessidade da concentração. Até quando a gente começa sempre o trabalho, a gente diz, né, vamos distanciar dos problemas, sintonizar aqui, né? Então esses adolescentes elétricos que são agora, como você vai conseguir fazer eles ficar ali num trabalho mediúnico que exige concentração, que exige ficar pensando só naquilo? Então é muito difícil. Então não é um momento para eles ir para o trabalho mediúnico. É a época do estudo e aquisição de conhecimentos gerais da integração mais completa da realidade terrena. Não se deve forçá-los, mas apenas estimulá-los no tocante aos ensinos espíritas. Sua mente se abre para o contato mais profundo e constante com a vida no mundo. Os exemplos dos familiares influem mais em suas opções do que os ensinos e as exortações orais. Então, além de você iniciar eles nos estudos, você tem que dar o exemplo. Ele toma conta de si mesmo e firma a sua personalidade. É preciso respeitá-lo e ajudá-lo com amor e compreensão. Não só o jovem, né? Todo mundo nós devemos respeitar os seus limites, respeitar o momento que eles estão vivendo, né? E não forçar nada. Aqui, respondendo a colocação da Andréia, né? Se pode fazer o trabalho em casa. No caso de manifestações espontâneas da mediunidade, é conveniente reduzi-las ao círculo privado da família, de um grupo de amigos nas instituições juvenis, até que sua mediunidade se defina, impondo-se por si mesma. Então, o próprio grupo de mocidade no centro, se tiver alguém que entenda da mediunidade, pode fazer alguns exercícios da mediunidade com os jovens lá, né? No Herculano Pires, a gente fazia exercícios, né, de mediunidade com os jovens, e até teve uma época que o PC, não sei se ele está assistindo a gente aí, eles fizeram um trabalho de efeitos físicos. Começaram a fazer, né, para iniciar os jovens na mediunidade. Não sei se a Letícia estava lá esse dia, a Priscila, mas diz que a mesa começou a querer se mexer, começou a levantar com as mãos das pessoas, chegou uma hora que ela foi até o teto e depois desceu, né? Então, os exercícios da mediunidade, um grupo sério no centro, pode ser feito também. E em casa, no Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar, quando é feito sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário, sempre conta com a presença dos bons espíritos. Então, se na família ali tiver um doutrinador, alguém que entenda de mediunidade, e algum dos jovens for fazer algum exercício de psicografia, ou mesmo de comunicação de um espírito não tão perturbado, né, não vai ter problema nenhum. A espiritualidade vai ajudar, né, e vai dar tudo certo. Não devemos ter medo, né? Eu lembro uma vez de um rapaz que foi visitar o Herculano Pires, e era de dia, nem era a hora do Evangelho, né? E eu acho que foi a própria Heloísa Pires. O pessoal conversando na cozinha, ela deu uma comunicação. Aí o espírita que estava lá, até jundiaiense, meu amigo, perguntou para o Herculano: nossa, Herculano, não é um absurdo um adolescente dar uma comunicação em casa, né? Aí o Herculano falou: não, mas é uma coisa natural, ela é médium, né? De vez em quando recebe uma entidade ou outra, a gente vai fazer o quê? Vai tolher totalmente, dizer que é uma coisa ruim? Não. E aí a filha dele, da adolescente, deu uma comunicação na cozinha, um pouco antes do almoço, né? E não perturbou o ambiente, mas ela ficou aliviada, né? Então, feito com pessoas equilibradas, né? Não tem problema nenhum. Até eu trouxe aqui, quem me alertou para isso foi a Priscila, minha filha. Eu sempre fui adepto, né,
de não fechar os assuntos, sabe? De não engessar. Uma das características da doutrina espírita é que ela não é apegada à letra. Então, quando se trata desse assunto aí, de desenvolvimento da mediunidade nos adolescentes, muitos são categóricos e dizem, não, é proibido o jovem dar comunicação. Não, normalmente você não desenvolve a mediunidade nos adolescentes. Mas existem casos que você desenvolve. E o próprio Allan Kardec, quando se trata de desenvolvimento mediúnico, fizeram perguntas para ele sobre desenvolvimento de crianças e de adolescentes, e ele dá essas respostas que eu vou falar aqui para vocês, e a gente vê que a doutrina espírita é uma questão de bom senso. Então, embora existam certas regras, elas são flexíveis. Então, nada na doutrina é fechado, é engessado, porque se você agir assim, você acaba tolhendo o livre-arbítrio muitas vezes. Então isso aqui está no Livro dos Médiuns. Será inconveniente desenvolver a mediunidade nas crianças? Resposta de Kardec: certamente. E sustento que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados na sua imaginação infantil, muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhe farão a respeito no tocante às consequências morais. Então, quer dizer, você não deve forçar o desenvolvimento da criança. Então, você é espírita, aí você vai falar para sua criança, não, você tem que desenvolver mediunidade, vamos fazer uns exercícios. Não. Se ela não tocar no assunto, você não fala nada. Você não vai desenvolver uma coisa que não está aflorando. Mas há crianças que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haveria nesses casos o mesmo inconveniente? E se naturalmente uma criança, por exemplo, de 8 anos, 9 anos, começar a ver os espíritos, a psicografar, o que você faz? Ou mesmo a tocar instrumentos, né? Tem a mediunidade musicista, tem crianças que começam a tocar instrumentos musicais mediunizados. O que você vai fazer? Não deixar tocar? Ó, aqui a resposta já é diferente. Não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que a sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada e excitada. Observe-se que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso. As visões lhe parecem muito naturais, de maneira que ela lhes dá pouca atenção e quase sempre as esquece. Mas mais tarde a lembrança lhes volta à memória e é facilmente explicada se ela conhecer o Espiritismo. Então, se acontecer fenômenos com a criança, você não vai desenvolver, mas ao mesmo tempo você não vai tolher. Quer dizer, ela começa a dar comunicação no espírito, falar alguma coisa, você explica para ela que é natural, né? E às vezes até a usa para conversar com alguma entidade que está ali, mas depois você não dá uma importância tão grande ao fenômeno, né? Ou ao contrário também, você não vai tolher essa faculdade natural, porque criança não pode receber entidades ou ver espíritos. O Valdir comentou ali que vale a pena lembrar que as irmãs Fox eram adolescentes, que a mediunidade foi desenvolvida nelas. Sim. Irmã Fox não, irmãs Baldin. Ah, Fox sim. É que a Fox foi os primeiros fenômenos das mesas girantes lá nos Estados Unidos. Elas não começaram no espiritismo. O espiritismo ele veio através das irmãs Baldin e tem a senhorita Jafé também. Elas tinham 15, 18 e 20 anos. Então novas, né? Embora essa foi a época que Kardec as conheceu, mas elas devem ter começado, tem pessoas que dizem que as irmãs Baldin começaram o desenvolvimento mediúnico com 12, 14 anos. Mas quando começou a doutrina espírita mesmo, em 1857, elas tinham 15, 18 e a Jafé tinha 20 anos. A Carol lá em cima, ela sugeriu de explicar como que faz o Evangelho no Lar, porque todo mundo, ela não sabe se todo mundo conhece. Existe um jeito certo? Aí eu vou pegar, eu vou até falar agora que é muito simples, né? Mas podemos colocar também um roteiro do desenvolvimento do Evangelho no Lar
para mandar para as pessoas também por e-mail. O Evangelho no Lar, ele tem que ser feito sempre no mesmo dia e horário. E ser preciso, porque a espiritualidade superior, ela tem horário. Então você não pode falar que começa às 10 horas na sexta-feira e começar às 10h15, porque 10h15 os espíritos já foram embora, né? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente faz sexta-feira às 10h15. Segunda-feira às 10. Segunda-feira às 10h15. Das 10h15 às 10h30. Sempre no mesmo horário. Até a gente usa o relógio aqui da estante, a gente começa pelo horário da estante. Aí o que você faz no Evangelho? Você faz uma prece inicial, uma prece final, né? Você coloca água para fluidificar, porque é um instrumento bom para os espíritos colocar algum remédio. E você faz uma leitura edificante. Aí você faz um comentário sobre essa leitura edificante e depois uma vibração. Mas o ótimo do Evangelho no Lar é que se você tiver essa constância, essa disciplina, você sempre vai contar com a presença de espíritos que dirigem a família. Então é um momento para você se desprender do mundo material e ter um contato direto com os protetores, né? É fantástico para proteção do lar, para orientação e assim por diante. Ali em cima, a Isabela falou que ela sempre incentivou a leitura espírita e do kardecismo, kardecismo e umbanda, para os filhos dela. Uma pergunta que o Letícia teria é se a umbanda é considerada espiritismo. Não. E se esse curso a gente vai falar sobre isso, ou se é um curso só kardecista mesmo. Não sei se ela viu as outras aulas. Nós fizemos as 3 primeiras aulas exatamente para mostrar o desenvolvimento da mediunidade nesses 100 mil anos de história humana, né? Então, embora o Espiritismo até agradeça a Umbanda, porque foi o caminho que ele começou, né? Então, no Espiritismo, no Brasil, se desenvolveu o Espiritismo graças à Umbanda, porque o intercâmbio mediúnico através dos escravos, né, onde tinha a Umbanda, mesmo aqui em Banda, o Candomblé, eram naturais, né? E aí, dos terreiros, né, nasceu o Espiritismo. Mas o Espiritismo, ele é uma linha totalmente diferente da Umbanda, porque ele não tem rituais, né, não tem nenhum sacramento, não tem nenhum apego à letra, como nós estávamos comentando, né? Mas nós respeitamos muito a Umbanda, né, como todas as outras religiões, mas Umbanda e Espiritismo é totalmente diferente. Inclusive, até quando nós vemos os fenômenos mediúnicos em outras religiões, como a Umbanda, mesmo no catolicismo, mesmo nas religiões protestantes, tem os fenômenos mediúnicos também, que eles recebem o Espírito Santo, recebem os demônios que são tirados pelos pastores. Tudo isso, para nós espírita, é o mediunismo, que eu já falei um pouco na parte introdutória sobre o espiritismo, mas mais para frente a gente vai voltar a falar sobre o mediunismo. Mas nesse curso vocês vão ver que a mediunidade na doutrina espírita, ela é de uma forma assim, sem nenhum ritual, né? Muito simples, né? Porque não há necessidade, porque como é um fenômeno totalmente espiritual, não há necessidade dos rituais. Mas nas outras religiões, eles entendem que tem esses rituais e que são resíduos, né? Como nós vimos da época primitiva, né, onde eles não teorizavam, aprendiam tudo na prática, tinha muitos rituais. Então a maioria das religiões hoje, elas são ainda cheias de rituais, de exterioridades, nós respeitamos. Mas no Espiritismo não tem nenhuma formalidade, né? É tudo assim, muito simples, né? Se tem alguma coisa que aparenta ser ritual, tem alguma explicação. Por exemplo, na hora de você fazer o passe, você impõe as mãos. Os gestos não, os gestos já seriam rituais de outras religiões. Mas o impor as mãos é a exemplo de Jesus, que fazia assim também, e é sabido que pelas extremidades saem as energias. Então, acho que no Espiritismo, a única coisa material que nós temos é impor as mãos na hora do passe. O resto não tem nenhum ritual. Então você não fica numa posição especial para receber os espíritos, não levanta a mão, você não veste uma roupa especial, não. É tudo pelo pensamento, pela sintonia.
qual a idade em que se pode ser inconveniente praticar a mediunidade? Então, Allan Kardec ele diz, né, que se naturalmente na criança ou no adolescente acontecer os fenômenos mediúnicos, você pode deixar eles acontecer, que não tem problema nenhum. E aí Kardec pergunta sobre que época seria inconveniente. Olha a resposta como é boa. Não há limite preciso na idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e mais particularmente do desenvolvimento psíquico. Como Herculano disse, a partir dos 12 anos é mais conveniente porque o corpo está mais desenvolvido. Há crianças de 12 anos que seriam menos impressionadas que algumas pessoas já formadas. Refiro-me à mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Então, no caso, por efeito físico, que não é o nosso caso, teria que ter uma idade maior. Quanto à escrita, há outro inconveniente, que é a falta de experiência da criança, no caso de querer praticá-la sozinha ou fazer dela um brinquedo. Então, se a criança não souber nem escrever, como que ela vai psicografar, né? Uma pergunta aí. Se o passe e o reiki significa a mesma imposição de mão? Então, o reiki seria a cura por outra religião. Então, no espiritismo, a cura é feita de uma maneira totalmente espiritual, sem ritual nenhum. Já no reiki, já tem rituais, já tem algumas explicações, né? Então, na doutrina espírita, é algo totalmente espiritual. Até aqui nesse curso, nós vamos fazer um curso de passes. Até quando a gente faz um curso de passes no espiritismo, a gente vê no curso o que não é necessário. Então, no caso, o curso de passe espírita é para mostrar que não tem rituais nenhum. Dando uma palhinha só aqui apenas, né? No caso, o passe na visão espírita, você estaria agindo como médium. Então, você é o médium para os espíritos fazerem o passe. Então, você que está sendo apenas o intermediário e os espíritos que fazem o tratamento, não cabe a você fazer gestos, fazer rituais, porque quem vai fazer o passe são os espíritos. Então, é todo um trabalho espiritual. No caso, o médium que ele necessita é ter um equilíbrio espiritual para doar os seus fluidos. No caso, os espíritos usam os médiuns para auxiliar no passe, porque o que os médiuns encarnados têm, que eles não têm, é o fluido vital. Então aí, com bons pensamentos, você se predispõe a doar esse fluido vital, e quem faz todo o tratamento são os espíritos. Então, limpeza com as mãos, né? Mãos estendidas para cima, mesmo prescrições para a pessoa receber o passe, né? Então tem pessoas que falam que para você receber o passe, você tem que ficar com as mãos separadas, né? Não cruzadas, a perna também não pode estar cruzada, nada disso. Você pode estar com os braços cruzados, as pernas cruzadas. Se você tiver merecimento, se você tiver sintonia com o plano espiritual, você vai receber o passe, que são fluidos espirituais. Mas se você não tiver merecimento e tiver lá uma posição material adequada, né? Pernas separadas, mãos separadas, cabeça levantadinha para cima, né? Você não vai receber. Então, no espiritismo, a gente vê só a essência, né? O fundo, a forma, a exterioridade, a gente deixa tudo de lado, né? A Pri está falando aqui que os evangélicos recebem o Espírito Santo. No caso, o Espírito Santo seriam os bons espíritos, né? Até esse falar línguas aqui dos evangélicos, a minha família toda é evangélica, né? Então eu conheço bem isso. E já fui em vários cultos religiosos protestantes. E eles recebem línguas lá. Na época de Jesus, do apóstolo Paulo, por exemplo, eles recebiam línguas. Até teve um evento, acho que é Pentecoste, que teve uma agremiação de pessoas de várias partes do mundo, em uma determinada região, e como tinha várias línguas ali presentes, os espíritos se manifestavam em vários idiomas, que é o que acontece hoje. O Divaldo Pereira Franco, por exemplo, ele faz palestras em vários idiomas, mediunizado. Mas os evangélicos, o falar a língua para eles aqui, eu vou dar um exemplo para vocês aqui.
eles dão uma comunicação de espírito desse jeito aqui, desse jeito. Quer dizer, eu falar a língua deles é falar enrolado. Aí uma vez fui num culto evangélico, né? E aí eu questionei o pastor, né? Eu falei, mas vocês entendem essa língua aí que estão falando? Ele falou, eu entendo. Porque assim como tem a pessoa que fala em línguas, tem a pessoa que traduz. Então ele era o tradutor. Mas na verdade é uma inocência, né? Porque o línguas do Evangelho eram outros idiomas, né? Mas eles recebem, né? Tanto os bons espíritos, seria o Espírito Santo, só que tem esse detalhe também. Qualquer bom espírito que eles recebem é sempre o Espírito Santo. E qualquer espírito ruim que eles recebem é o demônio. Aí eles fazem o exorcismo, né? Então, quer dizer, é o mediunismo, é a mediunidade fora da doutrina espírita. Porque, como nós vamos ver nesse curso aqui, a mediunidade na doutrina espírita é totalmente destituída de rituais, de exterioridades, né? O pessoal gostou bastante da explicação do passe. Sobre o passe, nós vamos ter um curso inteiro, que é baseado no livro Obsessão, Passe e Doutrinação do Herculano Pires. Até o Herculano Pires, no dizer de Emmanuel, foi o metro que melhor mediu Kardec, né? Ele até chamava Herculano Pires de professor, né? E aconselhava o Chico a qualquer dúvida que ele tinha, conversa com o professor Herculano Pires. E, inclusive, o Herculano foi o único encarnado que escreveu vários livros em parceria com o Emmanuel, né? E ele escreveu um livro sobre o passe, que é esse livro aí, Obsessão, Passe e Doutrinação, que nós vamos usar aqui para dar o curso de passes. E o livro sobre passe, ele tem 20 páginas, só que é um livro de bolso. E até ele escrever esse livro, tinha muitos livros ditos espíritas, um em particular, que tem 600 páginas para falar sobre passe. Depois que Herculano escreveu esse livro de bolso com 20 páginas apenas, ninguém escreveu mais nada. Então Herculano Pires, ele liquidou o assunto passe. E eu vou trazer aqui para vocês, né? Vocês vão ver que qualquer um pode dar passe, é uma coisa simples, né? É lógico que precisa ter preparação e precisa ter dom também, mesmo aí a questão física, né? Então normalmente o bom passista, ele tem fluido sobrando. A minha esposa mesmo, embora ela não dê passe, mas ela é massagista. Toda noite eu agarro nela para dormir, e de manhã eu agarro ela também. Por quê? Porque ela tem uma energia, só de eu relar nela, eu sinto a energia. Então são pessoas que vêm com um grau de fluido vital muito maior que os outros. E aí são ideais para fazer o passe. Mas nós vamos ver depois que todo mundo, de um jeito ou de outro, pode dar o passe. Já vimos aqui. E o final aqui, né? Nós adiantamos, passamos um pouco o tempo, mas vamos encerrar o assunto. O terceiro ciclo ocorre geralmente na passagem da adolescência para a juventude, entre os 18 e 25 anos. É o tempo nessa fase dos estudos sérios do espiritismo e da mediunidade, bem como da prática mediúnica livre nos centros e grupos espíritas. Então, depois dos 25, 28 anos, o corpo está totalmente desenvolvido e esse é o momento da pessoa desenvolver a faculdade mediúnica, né? Na verdade, é educar a faculdade, porque ela já vai estar totalmente aflorada. Se a mediunidade não se definiu devidamente, não se deve ter preocupações. Há processos que demoram até a proximidade dos 30 anos, da maturidade corporal, para a verdadeira eclosão da mediunidade. Então tem casos que só depois dos 30 que aflora mais. Basta mantê-lo em ligação com as atividades espíritas, sem forçá-lo. Então, se a pessoa tem lá fenômenos mediúnicos acontecendo, ela pode frequentar um trabalho mediúnico e lá não tem só o trabalho de dar passagem a espíritos na psicofonia ou na psicografia. Você pode ser doutrinador, você pode ser médium de sustentação, né? Então dá para você frequentar o trabalho mediúnico, nem tendo a faculdade aflorada da psicofonia ou psicografia que nós mais conhecemos. Mas existem outros trabalhos no centro espírita
em termos mediúnicos, além da psicografia e a psicofonia. Se ele não revela nenhuma tendência mediúnica, o melhor é dar-lhe apenas acesso às atividades sociais ou assistenciais. Então, se a pessoa não tem nenhuma predisposição mediúnica e não quer frequentar os trabalhos mediúnicos na sustentação ou como doutrinador, ele pode frequentar, além dos estudos, né, a parte da assistência social, a parte de fazer eventos para a casa espírita, que é muito bom também. As sessões de educação mediúnica, impropriamente chamadas de desenvolvimento, destinam-se apenas a médiuns já caracterizados por manifestações espontâneas, portanto, já desenvolvidos. Então você vai encaminhar para sessões de educação mediúnica, né, quem já está com a faculdade aflorada. Há ainda, né, um quarto ciclo, que a gente já comentou, correspondente à mediunidade que só aparecem após a maturidade, na velhice ou na sua aproximação. É o contrário da primeira fase da infância, né? Como o pessoal aí já está mais para lá do que para cá, começa a perceber naturalmente o plano espiritual. Trata-se de manifestações que se tornam possíveis devido às condições da idade, enfraquecimento físico, permitindo mais fácil expansão das energias perispiríticas, maior introversão da mente, com a diminuição de atividades da vida prática, estado de apatia neuropsíquica, provocado pelas mudanças orgânicas do envelhecimento. Então, nessa fase, depois da melhor idade, naturalmente, os seus trabalhos físicos, né, diminuem, e você como que se desprende da vida material e começa a ter uma predisposição a perceber o plano espiritual. Esses fatores permitem maior desprendimento do espírito e seu relacionamento com entidades desencarnadas. Esse tipo de mediunidade tardia tem pouca duração, porque não dá mais tempo também, né? Constituindo uma espécie de preparação mediúnica para a morte. Então, se até determinada idade você não sentia nada, e em determinado momento você começa a sentir, é que você logo está voltando para o plano espiritual, né? Você começa a ver espírito, conversar com o espírito, né? Eu até conversei com uma cliente essa semana mesmo, e com a mãe dela aconteceu exatamente isso. A mãe dela já tinha os seus 80 anos de idade e começou a ver espíritos, a ver um senhor no quarto, sabe? Só que ela tinha medo de morrer. Então ela ficou totalmente perturbada de ver os espíritos, mas aí no espaço de uma semana ela desencarnou. Ela começou a ver o plano espiritual e foi para lá mesmo, né? Mas era uma ótima senhora, com certeza está parada, estava com medo à toa. E a última, restringe-se a fenômenos de evidência, né? Então normalmente a pessoa começa a ver, comunicação oral, né? Começa a escutar, intuição, percepção extrasensorial e psicográfica. Embora seja uma preparação, a morte pode demorar vários anos, durante os quais o espírito se adapta aos problemas espirituais com que não se preparou no correr da vida. Então, às vezes, você não veio com um corpo predestinado a ser médio, mas no final da existência, e pode ser até uns bons anos, 15, 20 anos, você tem esse desprendimento natural da matéria, né? E pode aproveitar esse período para ser médio, intermediário, atuando na psicografia ou até na psicofonia, né? Para ajudar os espíritos sofredores. O Marcelo psicografou alguma coisa, ou a Carol, para colocar aqui para a gente ler? Então esse foi o assunto de hoje. E na próxima nós continuamos com o assunto mediunidade. Vamos ver mediunidade dinâmica, mediunidade estática, né? Vamos falar que todo mundo é médium. Uma pergunta. A Carol pergunta o que acontece com o médium que sempre trabalhou na casa espírita e resolve parar por escolha. Então, se ele tinha a responsabilidade
de trabalhar mediunicamente, seja para ajudar os espíritos sofredores, seja para esclarecer os encarnados, ele vai responder por isso, né? Então, todas as responsabilidades da existência que não forem cumpridas, dará problema, né? Bom, não teve psicografia, vamos fazer uma prece para encerrarmos, uma vibração. Eu convido a todos a serenarem os pensamentos, então. Muito bem. Agradecemos a Deus a oportunidade que tivemos de estudar, de conhecer melhor a mediunidade. Possamos continuar nesse trabalho, principalmente se formos médios, né? Se tivermos trabalhos a desenvolver, para nos capacitarmos mais e mais para esse desempenho. Aproveitamos esse ambiente de paz, de tranquilidade, para fazermos as nossas vibrações. Lembremos do nosso planeta inteiro, que está passando por esse problema sério da pandemia, envolvendo a todos com muito carinho, com muito amor. Recebam os bons fluidos do nosso estudo. Aqueles que estão desencarnando sejam amparados no plano espiritual. Os parentes que estão envolvidos com essa doença tenham as forças e a paciência necessária para saírem vitoriosos. E pensamos também no nosso Brasil, no povo brasileiro, que seja abençoado, também os seus governantes, para que todos possamos passar por esse momento da melhor maneira possível. E se lembramos de alguém mais necessitado, com um problema mais sério, seja de saúde, seja emocional, envolvamos essa pessoa com carinho, para que receba todos os bons fluidos do nosso ambiente. Nós também que aqui estamos, que temos nossas limitações, que temos nossos problemas, que temos nossas necessidades, abençoa-nos, Senhor, nos ilumina, nos dá as forças necessárias para enfrentarmos as oportunidades que a vida nos dá. Não para nos desanimar, nem para nos fazer sofrer, mas simplesmente para nos desenvolver. Abençoa-nos então, Senhor, para que continuemos o nosso processo de desenvolvimento e aprendizagem. Em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos.